Você já olhou para essa pessoa que está aí ao seu lado? Olha para ela. Já cumprimentou ela? Já perguntou como ela está? Está tudo bem? O pessoal que batizou, que está aqui nessa noite, fica de pé aí, por favor. Todos que batizaram. 3. Hoje cedo veio alguns. Tem mais alguém? Esses irmãos batizaram. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Pode colocar aí, Mateus. Pastor Devani, bênção. Aí está o vídeo do batismo. Coisa linda. Pastor Márcio, pastora Ju, obrigado. Ceder a casa de vocês. A casa de vocês é uma bênção. Tá bem? Eu não sei quantos batismos já aconteceram. Certo ali. dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versos 3 e 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual podemos participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. A Bíblia apresenta 2 nascimentos. O primeiro nascimento é chamado de nascimento carnal. O salmista Davi se refere a esse ato da seguinte maneira: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O segundo nascimento é chamado na Bíblia de nascimento espiritual. É identificado como batismo, sem o qual, disse Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse trabalho lindo. Se você não é batizado, você precisa batizar-se. Eu quero ressaltar 3 momentos desse batismo, que foi a senhora que converteu recentemente. Ela ficou viúva, a mãe do pessoal que está... e do rapaz que está fazendo a nossa logo aqui. Eu esqueço o nome dele. Isso, Gislane Altair. Ela converteu, tomou posição com o Senhor e já batizou. O segundo comentário é a respeito do Cláudio. Cadê o Cláudio? Está lá na... Cadê? Está ali. Batizou o filho dele, irmão. Os 2 filhos dele. Batizou os 2 filhos. Tem privilégio na terra que você precisa anotar e saber que foi Deus que lhe proporcionou e contar sobre isso. O grande problema é, irmãos, que Deus faz milagres que só Ele pode fazer e a gente não conta e a gente não diz que foi Deus que fez. Você sabia que nós pecamos com relação a isso? Porque Ele manda anunciar. A mulher samaritana anunciou que o que Jesus fez, você precisa anunciar, você precisa declarar, você precisa testemunhar, você precisa exaltar o Senhor através do seu testemunho. E o terceiro é essa jovem aqui, eu esqueço o seu nome, faça favor aqui, Morena. Isso, Camila. Vem cá com seus pais, vem cá, meu filho. A Camila, irmão, eu não vou entrar em detalhes, ela passou por mais ou menos 1 ano numa prova muito grande. E em nenhum momento a Camila murmurou, em nenhum momento a Camila deixou de servir nesse ministério com ela e a filha dela. Em nenhum momento. E o que Deus fez? Deus deu a vitória a Camila. Deu a vitória ao esposo dela. E ontem ela teve a oportunidade de descer as águas junto com o seu esposo. Vamos aplaudir ao Senhor? Parabéns. Deus abençoe. Parabéns, Camila.
Diga para o seu irmão, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Chegou os amarelinhos aí. Cheiroso. Senta lá no canto. Ah, não, lá tem gente. Deus abençoe. Edgar, você que está por detrás disso aí, né, Edgar? Que bom, Edgar. Deus abençoe você. Arthur. Até o tênis está combinando, Arthur? Gostei. Hugueira. E aí, Fernando? Benção? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Quem é que nos visita nessa noite? Pode soltar o relógio, por favor. O Senhor nos visita. Quem mais nos visita? Quem mais nos visita? A senhora nos visita. Deus abençoe a senhora. A senhora é mãe daquela menina? A senhora voltou? Que bom que a senhora voltou. Tem mais alguém? A mãe do Valdé. Depois a senhora traz o Valdé aqui na igreja para nós. O Valdemar. Depois só traz ele para visitar a igreja. Hoje ele não veio, não. Esse aí é quem? Seus netos? Netos? Que netos bonitos, hein? Que morena bonita, hein? Que é isso? Os povos bonitos. Deus faz uns povos bonitos, né, irmão? Senti a falta da senhora. Ei! Senti sua falta. Tudo bem? Deus abençoe. O senhor batizou, né? Coisa linda. Vocês estão visitando também, não? Várias vezes já? Meu Deus. Quem trouxe vocês? Mudou aqui para o Jaó? Isso. Como é que o senhor chama? Wesley. E a senhora? Vanessa. Nome do meu cunhado, da minha cunhada. A senhora? A senhora que trouxe eles? Veio juntos? Aruanã. A senhora está passeando aqui. Que bom. E o senhor mora onde? Senador Canedo. Quem lhe trouxe hoje aqui? Sua namora, cadê ela? Está na igreja das crianças? Ela está servindo lá? Só foi levar. Tá, e o senhor quem é? Ah, o senhor sou divino. Tudo bem. Que bênção, irmão. Nós temos que acolher as pessoas, irmãos, na igreja. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Tem mais alguém? Vocês estão só no sapatinho. Eu estou de olho nos senhores. Que bênção. Mais alguém? Sonilson, depois você vai discipular seu genro e a sua filha. Tem essa senhora aí, é o que é sua, meu filho? Sua avó? Que bênção. Quantos anos ela tem? Hã? Não. Oi? Há alguns anos? 75? Parabéns. Deus abençoe. É para poder gerar, como eu diria, não é motivação, não, é uma palavra mais certa que eu sempre falo com a irmã. Motivação. Inspiração para os mais novos. Porque, irmãos, a geração de hoje, ela está muito cansada. Você já percebeu? Cansada demais, tudo cansa. Um desafio, estou cansado. Estou ruim, estou frito, estou cozido, estou assado. Aí tem que subir a montanha mesmo. É sério, irmão. Você só tem essa vida. E tem coisas que você pode fazer que marca a sua geração. Você já imaginou alguém falar assim, isso aqui foi vovô que construiu. Isso aqui foi meu pai que fez. Imagine o orgulho desse filho, desse neto. Nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá na vida. Na vida. Escutei alguém dizer essa semana, achei interessante. Responsabilidade com a vida. Responsabilidade com a vida. Nós não podemos ser irresponsáveis com a nossa vida. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Coloca o tema aí. Irmãos, essa é a primeira lâmina, irmão, mais linda que eu já vi aqui, que fizeram para mim. Vamos dar um aplauso para essa lâmina, irmão. Olha aí que coisa linda. Que rei poderoso, hein, irmão?
Faltou a Betseba ali embaixo. Ah, não podia. Senão ia. Obrigado, pastora Dália, que bênção. Eu pedi para minha esposa dar uma atenção para o ministério aqui na igreja, que muito tempo está aqui servindo e a gente divulga pouco, fala pouco, que é o ministério da dança. Ministério da dança. Vendo a filha de vocês, as crianças, vendo o quanto isso tem despertado as crianças para poder participar. Então nós precisamos fazer a leitura certa. Tá joia? Ok. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago. Está aí os Salmos, depois nós vamos até ele. Diga assim: na minha vida, sempre colherei os benefícios e os malefícios. Os benefícios e os malefícios sou eu que produzirei, gerarei e colherei. Você é agente de tudo isso. Eu sou agente de tudo isso. Ninguém aqui é responsável pela sua vida, exceto crianças até a fase adulta. Nós estávamos ali no SAL, significa Seminário de Aconselhamento e Libertação. Você não tem noção de quantas pessoas estão sentadas dentro das igrejas que precisam de libertação. Vocês não têm noção. E talvez aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus mova na sua vida, para que você seja liberto aqui nessa noite. Porque muitas vezes, de maneira inconsciente, nós estamos reproduzindo, matando-se a nós mesmos e matando aqueles que estão convivendo conosco, fazendo coisas atrozes, fazendo coisas terríveis, malignas, satânicas, dentro das igrejas, com a Bíblia na mão, levantando as mãos, cantando música e transformação nenhuma. As pessoas precisam aprender, elas precisam entender que dentro de uma igreja, chamada igreja, o que precisa ser anunciado, o que precisa ser pregado é a palavra de Deus. E uma vez que você entende que naquele lugar está sendo pregada a palavra de Deus, que você vai parar lá, você precisa se sujeitar àquilo que está sendo pregado. Porque nenhum de nós estaremos isentos da nossa culpa e responsabilidade. Ninguém. É por isso que Deus decidiu ter espaço de culto a Deus, palavra, pregadores, missionários, evangelistas, profetas, sacerdotes, tudo em benefício do seu povo, para que ninguém tenha desculpa para nada. A Bíblia diz que até a natureza expressa a glória de Deus. Então, no dia que se chama hoje, e na hora que se diz agora, não endureça o vosso coração para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida hoje nesse lugar. Tempos de crente, tempo de estar em igreja, não significa nada. O que precisa gerar é mudança de dentro para fora. Então o título é Tentados pela cobiça. Aqui eu coloquei nossa. A cobiça é sua, a cobiça é minha, não é do outro. Agora, o que significa cobiça? Para que nós possamos entender melhor isto. Cobiça significa querer ter o que pertence a outra pessoa. A cobiça produz inveja, descontentamento com aquilo que temos. Também leva a outros pecados, como roubo, adultério e todo tipo de ação maldosa. Repita comigo: ações maldosas contra o próximo. Por isso é muito importante evitar a cobiça. Para não cair na cobiça, é bom focar nas bênçãos que Deus nos deu. Deus conhece o desejo do nosso coração e sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você.
Sai dessa onda, sai dessa ideia que você vai ganhar os céus e a terra, o mundo. Não, para, é mentira. É mentira. Esse negócio aí eu vou ter tudo, Deus vai... Mentira. Decepção na certa. Deus vai te dar o que você precisa, o que você necessita. O pão de hoje, ó, alguém, todo mundo tomou café aqui? Quem tomou café aqui? Levanta a mão aí. Levanta a mão quem tomou café. Quem comeu alguma coisa cedo? Aí, ó, um montão de gente que não jejua no domingo, tá vendo? Peguei vocês. Peguei vocês. Aí você pode falar assim, não, pastor, eu estou no intermitente. Aí, tá bom. Café preto. E diante disso, irmãos, o texto que nós separamos aqui, Tiago capítulo 1, verso 13 e 15. Almeida Revista e Atualizada, por favor. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Mateus? Tem alguém para substituir o Mateus? Ou se não, a Alana? Irmão do céu. Irmãos, é jovem, é outro nome. Eu estou de olho na senhora também, tá? É. Uhum. Olha do lado de quem a senhora foi sentar. Tanto lugar para a senhora sentar. Quem sabe ler um pingo é letra. Ai, eu faço isso porque fizeram isso comigo. Estou brincando. Presta atenção, coloca aí. Vamos ler junto? São 3 versículos. 13, 14, 15. 1, 2, 3, ninguém. Lê baixinho para a gente raciocinar. Lê devagar. Lê tequerize. 1, 2, 3, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera... Isso aí está lá na lei de Moisés, não está? Não. O povo tem uma mania, né? É porque era lei, é porque era lei, é porque era lei. Isso aí não é lei, não. Isso aí é Novo Testamento. Pode deixar esse texto aí, o verso 13. Ninguém pode ser tentado por Deus. Esse negócio, Deus me tentou, o Espírito Santo me tentou, Jesus me tentou, está fora. Ele não tenta e ele não é tentado. Quando nós vamos observar a minha vida e a sua vida hoje, nós já fizemos loucuras, ou provavelmente você está aqui cometendo loucuras ainda nos dias atuais, devido à sua cobiça. Tem outro texto que eu quero colocar, que combina com esse aí, que é o reflexo daquilo que muitas vezes nós damos sequência. Marcos 7, 21, 22. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 21, 22. Eu leio aqui enquanto isso. Ok. Vamos ler junto esse aí também, que são 2 versículos só, 21, 22. 1, 2, 3. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a... De onde sai isso? Não, do meu coração, pode falar, do meu coração. Porque em algum momento eu e você caímos numa dessa daí, ó. Talvez a malícia ali seja mais.
ou a inveja. É isso aí, irmãos, que norteia a minha, a sua vida e tem norteado. Só que muitas vezes nós vimos que é um papel e tinta, nós viramos a página e seguimos as nossas vidas e continuamos praticando. Só que lá no fim, está escrito uma palavra que os médicos, os psicanalistas, os psicólogos, não estão dando conta, que é a loucura. Tem pessoas dentro da igreja loucas. Eu atendi uma pessoa ontem, lá no seminário, que ele está com um psiquiatra, e a maior dosagem do remédio, o psiquiatra já passou para ele e não está resolvendo. Não está conseguindo dormir. Eu pergunto, essas coisas é do nada? É do nada? Se é do coração que brota todas essas coisas? Não pode ser do nada. Nós falamos aqui a respeito de Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, se guarda o seu, porque na versão que eu li depois, porque dele sai as fontes da vida. Eu fiz um vídeo no local lá de uma cachoeira, 24 horas a cachoeira jorrando água. Eu me perguntei, de onde sai tanta água? Assim são as ações do meu e do seu coração. Como elas são frequentes? Volto a dizer, como comecei, ou positivas ou negativas. O certo é que é fonte. E isso está te levando em algum lugar. E isso está te gerando qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de dano. Eu tenho paz, benefício. Eu não tenho paz. Eu vivo assim, eu vivo assado, eu vivo desse jeito, eu vivo do outro. Fora do desejo de Deus, é fruto das suas ações que está relacionado a isso. Passando por essa introdução, eu quero ler com vocês na prática, justamente isso que nós estamos falando aqui. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Hoje nós vamos estudar a Bíblia, tá, irmão? Não quero pregar, não. Eu quero conversar com vocês. E presta atenção, fica com a Bíblia aberta aí. Eu vou fazer uma campanha aqui para voltar da Bíblia de papel para as pessoas. Vou dar uma agendinha também para os irmãos com caneta e tudo para anotar. Pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte, que o papel, ele te faz lembrar aquilo que a tua mente esquece. Então você anota e depois você chega em casa, veja de novo. Eu peço sempre, o pessoal coloca o nosso vídeo, a pregação no grupo. Eu aconselho ouvir. A pastora Darly hoje ministrou uma palavra do trono aqui, poderosamente. Eu não sei se a unção estava no esposo ou no cabelo. Olha o cabelo dela, que coisa linda. E ela falou sobre Éfatar, que significa portas abertas. Que coisa maravilhosa. Usei o exemplo aqui de algumas situações, né, pastora Glaucia? Do beco sem saída. E tudo isso, irmãos, nós precisamos aprender a entender que a palavra de Deus, ela está escrita para ensino, para correção, para disciplina, para conselho meu e seu. Para com essa história, para com essa conversa de ser frequentador de igreja. Isso não vai te impedir de você colher as consequências disso. Não se iluda. Você pode estar na igreja de 1 milhão de pessoas. Você pode estar na igreja que só tem um membro. Vai ser a mesma coisa. Tanto para quem tem 1 milhão, tanto para quem tem uma pessoa.
porque a conta vai ser a mesma para todo mundo. Então veja bem, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e o seu servo com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, teu servo. Aí começa, irmão. Não basta olhar, tem que mandar chamar, né? E não só basta chamar, tem que perguntar quem é o pai, quem é a mãe, quem é o marido. Então, informação, Davi tinha de sobra. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: esse eu já li. Verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio, e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundície. Voltou para a sua casa. A mulher concebeu. Davi deu azar. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. É demônio atrás de demônio. Um abismo chama outro abismo. Hoje, se você está num abismo aqui, joga ele fora, para que não venha outro logo em seguida. Porque essa palavra é para que nós viemos ser livres de qualquer abismo nas nossas vidas. Qualquer consequência diante daquilo que Deus não tem. Diga para o seu irmão, toca nele e diz assim: tem coisa, fala para ele, tem coisa que Deus não tem para você. Mas tem coisa que é você e eu que procuramos. Davi foi procurar isso. Depois de uma grande vitória, irmão. Depois de uma grande conquista. Nós cristãos, nós somos folgados, irmão. Nós somos folgadinho. Jesus me dá uma chácara. Jesus dá a chácara, aí a chácara vira a igreja. Jesus me dá um carro. Meu Deus, dá o carro, aí todo dia de culto ele vai passear no carro. Irmão, nós somos folgados. E nessas folgas é que o inimigo usa para nos pegar. E você pode observar que nós estamos lendo a palavra. Eu pergunto, por que está aqui para mim e para você? Paulo fala sério sobre isso lá em Atos, 1 Coríntios capítulo 10. Que a queda daqueles que aconteceram no deserto, ele está falando para a igreja de Corinto, é para que seja aprendizado e ensino para vocês. E descreve lá várias coisas que Paulo está dizendo. Isso aqui que fizeram eles caírem no deserto. Verso 6. Verso 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como passava Joabe? Como se achava o povo, como ia na guerra? Olha que hipocrisia. Pois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Olha só, irmão. O cara está lá na guerra, guerreando pelo rei. O rei faz as mentiraiadas dele, faz as trepeças dele, agora chama o cara. Não tinha dado presente para o cara, agora traz o cara para dar um presente para o cara. Desconfia com os presentes. Quem nunca te deu presente, quem não te dá, cuidado com os bolos, hein? Cuidado com os chumbinhos. Cuidado com os venenos de rato aí. Dependendo da pessoa, você pega o presente e põe no raio-x. Raio-x, para ver se tem alguma coisa lá dentro. Presente, irmão. Urias saiu do palácio, Davi falou assim: vai para sua casa, meu filho. Muito tempo na guerra mesmo. Vai lá dar uns beijinhos na sua mulher. Olha que pouca vergonha do rei.
Que malícia. Vai visitar sua esposa? Ele falou assim, não, rei, não posso ir não. Meus amigos estão lá lutando, não estou nem entendendo por que eu estou aqui. Por que o senhor me chamou mesmo? É rei, é poderoso, pode tudo, né? Verso 10. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, a presença de Deus. Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Ei, eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher. Era tudo que Davi queria. Tão certo como tu vives, como vive a tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, isso é muito sério. Olha a declaração que ele disse. Ele não coloca nem Deus na frente, ele coloca o rei na frente. Por causa da tua alma, por causa do Senhor, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu estou defendendo o meu país, a minha nação e o seu reinado. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despirei. Verso 12. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Obediência. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, em algumas versões está o embriagou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, não foi com a mulher dele, não foi com os servos, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de mentira, engano, covardia, malícia, tudo que nós lemos aí, você está vendo aqui. E você não está vendo de qualquer pessoa, você está ouvindo a respeito de Davi. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mãos. Irmãos, imagine se Urias, pastor Alexandre, abrisse aquela carta. Deus não poderia ter deixado, ter falado para Urias, olha, lê essa carta aí. Irmãos, olha a frieza do rei. Olha a frieza, irmão. Você não tem noção do que você é capaz. E muitas vezes nós subestimamos a potência que Satanás coloca sobre essa capacidade. E não são poucas vezes que você vê pessoas perturbadas, que nada mais está conseguindo parar. Mesmo dentro de uma prisão, ela continua cometendo seus crimes terríveis. E você pergunta, mas como pode? Imagine se Urias, vem cá Urias, você vai entregar essa carta para Joabe, o seu senhor. Ele pega a carta com zelo, sai da presença do rei. E o rei está externando aquilo que está no coração dele. Eu vou matar você. E sabe o que é muito grave aqui, irmãos? Que nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas cobiças, nós envolvemos pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós provocamos. Nada. Joabe não tinha nada a ver com o que o rei estava fazendo. Urias não tinha nada a ver com o que o rei estava fazendo. Nada. Eu pergunto, tinha tempo de Davi parar com o que estava fazendo, sim ou não?
Então eu quero dizer para você, tem tempo de você parar com essa loucura que você está cometendo. Deus está te dando tempo hoje, está avisando para você hoje, nessa noite. Tem pessoas aqui que já tiveram uma chance, 2 chances. Deus não vai te dar a 3ª chance. É por isso que você está aqui ouvindo isso. Ele não vai te dar a 3ª chance. A palavra de Deus diz que tem pecado que eu colho na hora, mas tem pecado que eu levo tempo para colher. E o salário do pecado é, quando você associa salário, você associa salário a quem? A quem? A um trabalhador. E ele é assalariado por trabalhar todo aquele dia, toda aquela semana, todo aquele mês, todo aquele ano. Significa que as pessoas pecam de manhã, pecam à tarde, pecam à noite, pecam hoje, pecam amanhã, pecam depois e diz: comigo não está acontecendo nada. Se é salário, vai ter pagamento, com toda certeza. Quando Urias chega diante de Joabe, que é o liderado de Davi, eu imagino que ele pensou: o que o meu líder está fazendo não está correto, porque Urias era um dos valentes de Davi. Então, cuidado pai, cuidado mãe, cuidado família. Quando você trata alguém da sua família, do seu convívio de determinada forma, juntamente com o outro, esse que você está aparentemente usando e prejudicando o outro, ele sabe que é você que está fazendo isso. Essa ação maligna, ele sabe que é você que está provocando. Ele sabe. Ele sabe. Quando Joabe recebe 14, 16, tendo pois Joabe, o que houve com essa princesa? O que ela quer, mãezinha? Oi, moça, qual que é o nome dela? O nome dela? Helena? Qual que é o seu nome, filha? Helena? O que você quer? Você quer uma balinha? Quer ficar aí? Então tá bom, você vai ficar aí, tá bom? Então, quando ele recebe a carta, lógico, ele olhou para o documento e olhou para Urias. Olhou para o documento, olhou para Urias. Imagine, irmãos, porque Joabe ia ter que organizar ou reorganizar tudo aquilo que estava fora dos planos, para poder fazer o plano do rei. E quantas pessoas iriam morrer naquela batalha? Não brinca com o pecado, porque você está provocando, você vai provocar um dano muito grande às pessoas que confiam em você. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estava homens valentes. Davi age com covardia. Davi suscita outras pessoas a agirem com a mesma covardia. Isso já alcançou Joabe, que não tinha nada a ver com o problema.
Verso 17: Saíram os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Olha aí, morreu também Urias, teu servo. Então não morreu só Urias, morreu Urias e mais soldados. Quem é que você que está matando do seu lado? Quem é que você está permitindo morrer do seu lado por sua causa, por suas tramóias, por suas armadilhas, por seus enganos, por seu egoísmo, por sua cobiça? Quem? Se você quer morrer, morra sozinho. Para com essa história. Eu tenho que levar alguém comigo. Nós não podemos nos sujeitar a esse tipo de pessoas. Nós precisamos identificar essas pessoas e dizer para elas: eu não vou andar com você, porque você é causador de contenda, você é causador de discórdia, você gera problema, você gera mal-estar. Eu não quero mais andar com você. Mas muitas vezes nós nos sujeitamos a situações que Deus não quer que a gente se sujeite. Deu ordem aos mensageiros dizendo: se ao terminar de contar, deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, sucedeu que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a peleja? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Amaleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias o heteu. Cria-se uma história, cria-se uma lenda, traz conversa, coloca conversa, põe vírgula, tira vírgula, só para dizer que o senhor queria. Está pronto. É uma desculpa, irmãos. É uma justificação. É um não foi eu. É que foi fulano. É que foi Beltrano. Deixa eu falar algo para você. Na hora H, isso aí não vai resolver nada. Você vai se tornar farinha do mesmo saco. Do mesmo saco. Porque quando Davi está cometendo o pecado, quem está também participando? Joabe. Verso 24: então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, também morreu o teu servo Urias. A vontade de Davi se cumpriu. Disse Davi ao mensageiro: olha que rei abençoado. Assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrotas tu, anima-te, Joabe. Agora você vê, irmão, como é que Joabe vai se animar? Ó rei, o senhor me coloca numa furada dessa, o senhor provoca tudo isso, estava com estratégia para vencer o inimigo, o senhor manda eu colocar Urias no lugar que Urias não deveria estar, matou vários homens nossos, o senhor quer que eu me anime? O senhor não tem vergonha na cara, não. Tem coisas que tem pessoas que ela não vai falar para você, mas Deus vai levantar pessoas que vai dar coragem a ela de falar para você. E aí eu quero ver você se levantar contra essas pessoas que Deus mandou ela falar para você, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Davi encontrou Joabe. Talvez você está encontrando alguém que está dizendo: amém, ó, beleza, vamos. Mas você vai encontrar alguém que vai assim: ó, estou fora. Verso 27. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o planteou, chorou.
Olha o que Davi está gerando. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, de isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Eu pergunto para você, diante dessa trama aqui, quem teria coragem de chamar a atenção do rei? Quem teria coragem de falar com o rei? Ninguém. E Davi está certo que ninguém está vendo. Ninguém o está denunciando. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo tudo que você e eu nós estamos fazendo. Tudo, 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 tudo. 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 Porque o texto que eu acabei de ler disse que aquilo que Davi fez não agradou o Senhor. Quando chegamos aqui, logo no verso 12, em seguida, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, e viera ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi, senso de justiça própria. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez mal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor e os braços, e até também dei a casa de Israel e Judá. E que isto fora pouco, se isso fora pouco, te daria, acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Presta bem atenção, irmãos. O maior problema que Davi gerou para ele, Deus está usando o profeta para dizer: o maior problema seu é que você desprezou a minha palavra, Davi. A minha palavra. Todas as vezes que eu e você pecamos, todas as vezes que eu e você escondemos nosso pecado, todas as vezes que eu e você prejudicamos alguém, nós estamos desprezando a palavra de Deus. Isso vai te gerar consequências terríveis, malignas, que nós vamos precisar aguentar o tranco, porque todos nós temos possibilidade de usar a palavra de Deus para dizer: é isso aqui que Deus quer que eu faça? Eu vou fazer. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Deus disse para Davi: você era o rei, eu te dei riqueza, eu te dei fama, eu te dei nome, eu te dei poder, eu te dei autoridade, mas eu não te autorizei você fazer isso com Urias. E Deus descreve, irmãos, olha como Deus assiste a cada um de nós. Olha o que Deus fala para Davi: assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, ao qual deitaste com ela em plena luz deste sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. E disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que Davi aparentemente estava fazendo tudo oculto, tudo escondido.
Deus disse assim: você pensou que estava fazendo escondido, mas eu vou te mostrar que eu vi tudo. E durante a luz do dia, eu vou permitir que você veja o dos teus deitando com as tuas mulheres. É porque Deus é mau, irmão? É porque Deus é vingativo? Não. É porque nós desprezamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus nos guarda. A palavra de Deus nos blinda. A palavra de Deus nos socorre. A palavra de Deus nos guia. A maior direção que nós temos está na palavra de Deus. Deus disse: Davi, a espada. Tem coisa, irmão, que não é Satanás não. Tem coisa que não é o diabo não. E nós geramos tanto dano para a nossa família, porque Deus disse agora a espada vai entrar na sua família. Quem abre uma cova, nela cairá. Eu sempre digo aqui para vocês, não toca na família dos outros. Porque no dia que você tocar, vão tocar na sua. Aí você vai ver como é bom. Deus disse: não gostei, Davi. Não gostei, você passou dos limites. E eu vou encerrar nesses 5 minutos. Depois vou dar uma tarefinha para vocês. Anote aí, Salmo 32, Salmos 38, Salmos 39 e Salmos 51. Você vai ver a miséria, você vai ver a desgraça que foi a vida de Davi. Eu te aconselho, se você não quer viver uma vida de desgraça, uma vida de miséria, uma vida de fracasso, onde alcança você, toda a sua descendência, você não vive em pecado. Você confessa o seu pecado, você abandona o seu pecado, porque isso vai gerar danos terríveis para a sua descendência. Eu quero ler aqui 38, verso 3. Salmos 38, verso 3. Davi descrevendo. Isso aqui, todos esses salmos estão relacionados a isso que nós lemos. E quem foi que escreveu esses salmos? Quem foi que escreveu? Você teria coragem de escrever um salmo na sua vida sobre isso? Sobre o seu pecado? Você teria, não? Você teria coragem de mandar uma carta para alguém contando tudo que você fez ou está fazendo? Só que Deus não deixou oculto. Agora olha o que Davi fala sobre si. Não há parte sã na minha carne, por causa da minha indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa dos meus pecados. Pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Torna-se infecta e purulenta as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto dia e noite, arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por feitos dos desassossego do meu coração. Irmãos, a vida de Davi virou um inferno. Ele está dizendo: eu não tenho sossego, a minha carne dói, meus ossos dói, tudo dói, eu tenho um fardo sobre meus ombros, eu preciso confessar, eu preciso abandonar, eu preciso deixar esse pecado. Ele chega lá no Salmo 51 e diz: Senhor, somente eu pequei, eu somente pequei contra ti. Senhor, lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor, me purifica dos meus pecados. Eu quero ser limpo dos meus pecados. Eu aconselho você nessa noite: não saia daqui com esse pecado, não saia daqui com esse pecado, não saia daqui desse jeito, não saia, porque a misericórdia de Deus está sendo estendida sobre a minha vida, a sua vida aqui nessa noite, exatamente para nos guardar.
E está dizendo para mim e para você, se nós desobedecemos a palavra, se nós desprezarmos a palavra, teremos problemas. E Davi está dizendo, não há parte sã em mim, não há. Não transfira a sua responsabilidade, não culpe os outros, diga que foi você, diga que é você. No ambiente que nós estávamos ontem, era de libertação e cura. Quantos abortos? Quantos abortos? Quantos flagelos? E como você ouve essas coisas? Deus tem que te dar muita graça, para você não ser um acusador, para você acolher essa pessoa e dizer, tem perdão para você, tem perdão para você, tem cura para você, tem cura para você. Teve um rapaz que eu atendi, Raimundo, no final, li Romanos 10, 8 e 10, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e lá hoje na cachoeira ele foi batizado. E logo cedo eu acordei com a mensagem dizendo, ô pastor, minha vida mudou, olha aí, eu fui batizado. Ele disse, pastor, que lugar gostoso esse aqui, eu nunca convivi num lugar como esse, eu fui aceito, eu fui acolhido, eu fui recebido, e grudava em mim e disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Presta bem atenção, a começar daqui do altar. Se eu tiver em